No final de agosto de 2017, o céu sobre o Golfo do México começou a mudar. As nuvens, antes distantes e inofensivas, começaram a girar em um movimento hipnótico e assustador. O oceano se agitou e o vento ganhou voz, um rugido crescente que anunciava algo colossal. Em questão de horas, o que era apenas uma tempestade tropical se transformou em um dos furacões mais devastadores da história moderna dos Estados Unidos. Quando tocou o solo do Texas, Harvey não trouxe apenas ventos destrutivos, ele trouxe o caos. Chuvas torrenciais inundaram cidades inteiras, rios transbordaram e milhares de pessoas viram suas casas desaparecerem sob a força impiedosa da natureza. O furacão permaneceria sobre a região por dias, despejando volumes de água jamais vistos, transformando ruas em mares e bairros em lagos. No dia 17 de agosto de 2017, uma simples onda tropical se formou sobre o Atlântico, próximo à costa ocidental da África, algo comum naquela época do ano. Ninguém imaginava que em poucos dias essa massa de ar quente e úmido se transformaria em um dos furacões mais destrutivos da história recente dos Estados Unidos. À medida que a perturbação atmosférica avançava para o oeste, atravessando o Mar do Caribe, os meteorologistas começaram a monitorá-la mais de perto. Em 17 de agosto, ela foi oficialmente classificada como tempestade tropical Harvey. Nos primeiros dias, o sistema parecia fraco, perdendo força sobre as águas mornas do Caribe. Muitos acreditaram que ele se dissiparia antes de causar qualquer dano. Quando os ventos começaram a soprar sobre o Golfo do México, tudo mudou. As águas quentes do Golfo, que atingiam temperaturas acima dos 30 graus Celsius, alimentaram a tempestade como se o oceano inteiro tivesse se tornado um combustível vivo. Em questão de horas, Harvey se reorganizou e ganhou força com uma rapidez assustadora. Entre os dias 24 e 25 de agosto, a tempestade explodiu em intensidade. A pressão atmosférica caiu, os ventos ultrapassaram 210 km por hora e o sistema foi elevado a categoria 4 na escala Saffir-Simpson, uma das mais altas possíveis. Meteorologistas do National Hurricane Center descreveram a intensidade de Harvey como explosiva e fora do comum. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu alertas emergenciais. No Texas, o clima de apreensão cresceu. As autoridades declararam estado de emergência em dezenas de condados e cidades inteiras começaram a se preparar para o impacto. Lojas ficaram lotadas em questão de horas. As prateleiras de água, alimentos e combustível esvaziaram rapidamente. Famílias inteiras reforçaram janelas com tábuas, empilharam sacos de areia e buscaram rotas de evacuação. O governo estadual e a FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, mobilizaram equipes de resgate, helicópteros, abrigos e centros de controle. Mais de 250 mil pessoas receberam ordens ou recomendações de evacuar as áreas costeiras, especialmente nas regiões de Corpus Christi, Rockport e Galveston. Mas nem todos puderam sair. Muitos moradores, especialmente nas zonas mais pobres, não tinham para onde ir. Outros decidiram ficar acreditando que o furacão perderia força antes de atingir o continente. Essa decisão custaria caro. Enquanto os ventos aumentavam sobre o mar e a pressão atmosférica caía, uma sensação pesada tomava conta do ar. As redes de TV mostravam imagens ao vivo do Golfo, onde as ondas já se erguiam como muralhas de água. O tempo para agir estava se esgotando. No México e outros países da região caribenha, as autoridades também entraram em alerta. Embora o Texas fosse o alvo principal, os meteorologistas temiam que as chuvas intensas e os ventos atingissem parte da América Central e da costa mexicana. Equipes de defesa civil foram colocadas de prontidão, especialmente nas áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos. À medida que o furacão se aproximava do continente, a tensão chegou ao limite. A cada boletim meteorológico, o cenário parecia piorar. Harvey crescia em tamanho, em força e em destruição potencial. No Caribe e nas costas da América Central e do México, Harvey não chegou como uma tempestade direta, mas ventos fortes, ressacas intensas e chuvas pesadas atingiram áreas do leste do México, especialmente nas regiões de Veracruz e Tampico, causando alagamentos, deslizamentos de terra e destruição de casas precárias nas encostas. Em várias ilhas do Caribe Ocidental, o mar subiu de forma assustadora
assustadora, invadindo ruas e portos. Barcos foram arrastados, árvores arrancadas e comunidades inteiras ficaram sem energia, ainda que o centro do furacão não os atingisse diretamente. Em partes da América Latina, o impacto foi mais indireto, mas igualmente preocupante. Chuvas torrenciais afetaram zonas rurais e regiões costeiras da América Central, ameaçando plantações e provocando inundações repentinas. Autoridades locais emitiram alertas para as áreas montanhosas onde o solo encharcado começava a ceder. Harvey era um furacão nas águas do norte, mas sua influência se estendia silenciosa e perigosa até o sul do continente. Quando Harvey tocou o solo do Texas, perto da cidade de Rockport, a noite se iluminou com flashes de relâmpagos e explosões de transformadores. Ventos de mais de 210 km por hora arrancaram telhados, derrubaram postes, destruíram estradas e transformaram bairros inteiros em ruínas. O barulho ensurdecedor do vento misturava-se ao som de vidros estilhaçando e estruturas colapsando. Em poucas horas, cidades como Rockport, Port Aransas e Corpus Christi foram devastadas, árvores caíam, barcos foram lançados sobre casas e o litoral texano se transformou em um campo de destroços. Mas o verdadeiro terror viria nos dias seguintes. Ao perder força sobre o solo, Harvey não desapareceu, ele parou. Ficou praticamente imóvel sobre o Texas, despejando chuva incessante durante 5 dias consecutivos. O resultado foi catastrófico. A cidade de Houston, uma das maiores metrópoles americanas, foi submersa. Rios transbordaram, represas se romperam e ruas se transformaram em verdadeiro campo alagado. Helicópteros sobrevoavam a cidade, resgatando famílias presas em telhados. Automóveis boiavam como folhas. Mais de 30 mil pessoas precisaram ser evacuadas e centenas perderam a vida nas inundações. Em 30 de agosto, Harvey voltou ao Golfo do México como uma tempestade tropical, cruzando novamente o mar e tocando a terra pela segunda vez, agora na Louisiana. Mesmo enfraquecido, continuou a causar inundações e destruição até finalmente se dissipar no início de setembro, sobre o centro dos Estados Unidos. 12 anos após o furacão Katrina, a população assistia novamente ao avanço das águas e dos ventos. As chuvas torrenciais de Harvey se estenderam sobre Lake Charles, Baton Rouge e até Nova Orleans, trazendo o medo de uma nova catástrofe. Sistemas de drenagem foram sobrecarregados, bairros ficaram isolados e centenas de famílias precisaram abandonar suas casas. A diferença dessa vez foi a rapidez na resposta. Abrigos foram abertos, diques reforçados e equipes de emergência agiram sem hesitação. Mesmo assim, o estrago foi grande. Quando os ventos cessaram e o silêncio voltou a dominar o Texas e a Louisiana, o que restou foi um cenário de destruição quase inimaginável. As ruas, antes cheias de vida, haviam se transformado em rios de lama, casas desapareceram, pontes ruíram e comunidades inteiras deixaram de existir. O furacão Harvey não foi apenas uma tempestade, foi um divisor de águas na história recente dos Estados Unidos. As consequências humanitárias foram imensas. Ao todo, 107 pessoas perderam a vida e mais de 200 mil pessoas ficaram sem casa. Milhares de famílias perderam tudo o que possuíam, suas casas, suas memórias e seus sonhos. As autoridades criaram abrigos temporários, ginásios e escolas que se transformaram em refúgios, e o país inteiro assistiu à dimensão da tragédia. O impacto econômico foi devastador. Estimativas apontam que os danos ultrapassaram a 125 bilhões de dólares, tornando o Harvey o segundo desastre natural mais caro da história americana, atrás apenas do furacão Katrina. O setor energético do Golfo do México foi duramente afetado, refinarias pararam, estradas foram destruídas e a economia local levou anos para se recuperar. Harvey também acendeu um alerta global. Especialistas começaram a relacionar sua intensidade às mudanças climáticas, observando como oceanos mais quentes e atmosferas saturadas podem gerar furacões mais lentos, destrutivos e imprevisíveis. O desastre do Texas tornou-se um símbolo da era moderna das tempestades, onde a ciência e a natureza travam uma corrida desesperada contra o tempo. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!